E agora, mais um campeão de audiência. Sem Limites, com Marcos Savoy. Olá, tudo bem? Estamos chegando para mais um programa Sem Limites aqui na TV Grande ABC. Toda a tarde a gente está aqui nesse horário com um programa inédito, programa ao vivo, e depois tem as reapresentações. Obrigado a você da telona, obrigado aí a você que nos acompanha nesse canal 3 da NET para a cidade de São Caetano, nesta tela grande aí da sua casa, onde você estiver neste momento. Obrigado aí a cabo da Polícia Militar, que agora há pouco aí falava com o Savoy, né? Que acompanha as nossas transmissões aqui. Muito obrigado, viu? E obrigado a você que está na telinha aí do seu notebook, do seu tablet, do seu celular. Obrigado pela audiência, pela paciência, tá joia? Com o DJ Ed, com o J. Juninho Ceará, com a Luana, com a Larissa, com a Gabi, com o Portuga que vem aqui perturbar também. Não tô brincando, Portuga, você é o cara, viu? Nós vamos começar esse programa hoje. Oh, não sei. Será que o professor sabe quem é? Põe de novo aí. Adivinha quem está falando? Não dá pra... Duvido vocês adivinhar. Não dá para descobrir, viu? Pior do que tá, não fica. Vamos perguntar pro professor. Hoje nós vamos debater isso aqui. Bom, toda quarta-feira ele está conosco. Ele é o nosso participante aqui fixo, vem falar das coisas de São Caetano, vem fazer o balanço do seu mandato e agora, especialmente, vai fazer um balanço desses 6 primeiros meses. Falo do vereador Moacir Rubira. Rubirinha, tudo bem, Rubira? Tranquilo? Savoy, amigos da TV Grande ABC, meu amigo Kleber aqui agora, que é o nosso professor de política, que a gente vai aprender muito. Estamos aqui para falar da nossa querida cidade de São Caetano do Sul, fazer um balanço aqui ao longo desses 6 meses de mandato aí. Legal, o Rubira sempre está conosco às quartas-feiras, mas agora ele falou que vai para a praia. Você vai para a praia com frio desse, Rubira? Eu não tenho nem tempo de ir para a praia, meu amigo. Nós estamos em recesso na Câmara, mas o hospital é 24 horas. É verdade. A beneficência portuguesa. Então ele está sempre aqui conosco. Toda quarta-feira ele está conosco. Você vai ter que engolir a nós ao longo desses 4 semanas de férias. Mas aqui, eu, tá? com muito prazer que você é gente muito boa. Ele é professor universitário, cientista político, está sempre conosco nas redes sociais, está sempre conosco quando acionado, quando tem agenda, e está aqui para a gente falar desta política desse nosso paizinho de meu Deus. Falo de Kleber Carrilho. Tudo bem, professor? Tranquilo? É um prazer enorme estar com você, Savoy. Você sabe que eu tentei vir outras vezes, mas a agenda não dava mesmo. Hoje, então, é uma oportunidade para a gente bater aquele papo sobre Brasília, sobre tudo isso que está acontecendo, e realmente a gente tem muita coisa para prever. O legal é isso, agora a gente virou bidu, a gente tenta prever e em geral a gente erra, esse que é o grande barato. Bom. Agora, Kleber, eu sempre tenho falado, né, que eu tenho, e aliás, a gente já conversou isso outras vezes, outras ocasiões, que eu tenho muita admiração pelos vereadores e pelo prefeito, que é o político que a gente conhece, que é o cara que está ali, né, no dia a dia da cidade, que é o cara que está ali no momento a momento, né? Você pensa assim também? Você acha que tem melhorado as legislaturas? Os vereadores estão se encaixando nesse novo estilo de política que vem por aí? Olha, Savoy, eu acho que você pega exatamente no ponto fundamental para a democracia. Política se faz na rua, política se faz no bairro, política se faz na cidade. Quando a gente fala que tem um problema lá em Brasília, na verdade o que é que está acontecendo? Como a gente não tem essa representação nos bairros, nas cidades, nas ruas, o que acontece é que chega lá em Brasília uns caras que são profissionais da política, mas não tem nada a ver com o povo. Esses caras conseguem um poder dentro dos partidos e a partir disso conseguem ser eleitos, conseguem ser indicados, conseguem ter dinheiro para fazer campanha. Mas, na verdade, para a gente é fundamental, quando a gente olha para essa crise toda, olhar para nossa cidade. Cobrando vereador, votando certo no vereador,
enchendo o saco do prefeito. É assim que se começa uma reforma política. Todo mundo fica esperando a reforma política de Brasília. Não, a reforma política de verdade acontece na cidade, acontece na rua, acontece no bairro, no bate-papo sobre política. É assim que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Mas, Savoy, sabe o que é? Diga lá, Em relação a isso que ele está falando, se a gente tivesse o voto distrital, talvez pudesse melhorar esse quadro. O que você acha? O voto distrital é fundamental. É óbvio que hoje a gente não vai conseguir fazer com Não que há isso tempo, ocorra. né? Não tem tempo, ninguém está muito afim. Você olha lá para o Principalmente Congresso, pessoal ninguém está muito afim. interesse. Sim. Então o que a gente pode fazer hoje? Eles estão afim lá, mas de outras coisas. Ah, que, sim. né? Por exemplo, lista fechada, que é uma coisa interessante. Os caras só estão querendo colocar agora para livrar a cara de todo mundo. Né? Não tem jeito. Agora, o voto distrital é super importante, mas mais do que o voto distrital, antes disso, é fundamental que os partidos sejam ocupados por gente. Porque mas os partidos são terríveis. Ué, é só você começar a frequentar reuniões. Falta gente para encher esses partidos. Será que falta gente para preencher os partidos? Acho que não. Acho que gente do bem, né? A gente teve um problema muito sério. Fizeram muito para as pessoas se distanciarem ou não participarem da política. Os caras começam a tornar tudo muito confuso, muito difícil, muito não sei o quê. Aí ninguém quer participar. Aí só participam, ou grande parte dos que participam são caras que não estão afim de fazer o bem para a população, estão afim de botar grana no bolso. Este é o grande problema. Então, o que tá acontecendo agora, que é muito interessante, é, por exemplo, o que aconteceu aqui em São Caetano. Essa renovação na Câmara Municipal. 13 cadeiras, né? Renovadas, né? 13? 13. Cara. E isso 19, 13 foram Isso aconteceu. Em 19, 13 renovaram. Tá todo mundo agora com medo, falando, opa, se eu não fizer um mandato razoável aqui, se eu não ouvir a população e tal, eu não consigo me reeleger, então deixa eu trabalhar. Essa pressão é fundamental. Aconteceu em São Caetano, mas não aconteceu no Brasil inteiro. Né? Então, este é o grande problema. A gente precisa, mais do que nunca, estimular as pessoas a encherem o saco dos políticos, a participarem das reuniões dos partidos, para fazer cobrança. Para fazer com que a reforma que não ocorre lá em Brasília ocorra de baixo para cima, que isso é fundamental. Ô Rubira, você acha que tem outra forma aí da gente sair desse atoleiro que não na política e na democracia? Eu acho, primeira coisa, a justiça tem que agir forte, firme e forte. Sim. E no Ministério Público está fazendo. Se a justiça não agir forte, tirar fora de circulação essas pessoas que estão lá envolvidas com toda essa corrupção, não tem jeito. Então a gente está, eu acredito que se a gente tiver uma justiça forte, como está fazendo o Ministério Público, infelizmente o nosso STF tem alguns membros lá que está difícil a gente acreditar, né? É difícil. Esse é um problema. O STF tem trabalhado de forma quase partidária em determinados momentos. A nossa Suprema Corte tem decepcionado muita gente. É o nosso limite da justiça que a gente tem que acreditar. Então você está vendo, toda semana tem alguma decisão de algum membro do STF que a gente deixa de acreditar. Então, o ano que vem tem uma eleição para presidente da República, governador, senador e deputados. A população tem que mexer nisso, tem que botar a sério, tem que pesquisar e procurar saber quem é quem na história. Sem não dúvida. Tem como, cara. É o único meio da gente tentar mudar a situação desse país. Pesquisar o passado de cada um, qual o currículo dele. Lógico que você não vai acertar 100%, mas é o único meio que você tem hoje de escolher o melhor para o nosso país. Eu penso assim. Eu acho interessante que a renovação da Câmara dos Deputados, se houver essa renovação, pelo menos de 50%, isso pode ser muito interessante. Porque aí, com uma nova geração chegando à Câmara, você tem uma tendência de arejar, de trazer coisas novas. Espero que isso ocorra. Se a gente observar bem o descontentamento, parece que algumas pessoas vão focar esse descontentamento em compreender a vida política de cada candidato. E isso é fundamental. Se isso ocorrer, vai ser fantástico. Agora, também a gente pode correr um outro risco, que é encher a Câmara Federal do seu amigo Tiririca. Aí também é o grande problema. Protesto. E nada contra, a gente faz aqui um monte de chacotas, ele mesmo faz chacota com ele mesmo, né? Kleber, vereador Moacir Rubira, mas é assim, é que o voto nele, né, Kleber, em Rubira, foi um voto assim de protesto e o cara toma na tarraqueta, cara, fazer um negócio desse, pô. E mais do que isso, o grande problema foi que o Tiririca, em geral, leva um bando de gente que não tem voto nenhum. Da outra vez levou 4 ou 5, né, da primeira vez. Agora 3.
E isso é um grande problema, porque esses caras não foram votados. A atuação do deputado Tiririca é uma atuação modesta. Ele não tem grandes... Está sendo muito pouco. Modesto. O cara ele falou uma vez, né, na Câmara esse tempo todo. Ele falou no dia da votação. Dia da votação do impeachment. Sim! Então, o problema é esse. Se as pessoas acharem que tem que votar na Gretchen, no Tiririca, no sei lá quem, esse vai ser um problema. Teve até a popozuda, não sei o que aí que a mulher pera, lembra disso? Melão, melancia, tem tudo. Aí a gente entra num outro debate aqui, viu, Rubira? Que é muita gente, quando eu fiz essa crítica, quase me lincharam, porque falaram assim: pô, você prega que é só através da política, do voto que a gente muda, e você não apoia que a popozuda, não sei do que aí, seja candidata, né? Eu apoio, certo? Desde que ela tenha um projeto para o mandato dela. Sem dúvida. Não é verdade? Eu acredito o seguinte também, desculpa, o senhor ia falar, eu acabei tomando teu lugar. Eu acredito que o grande problema seja essa diversão. Eu acho que o Tiririca trouxe uma ideia de vamos nos divertir para votar, que acabou limitando a atuação dele. Então, por mais que ele tenha boas intenções, ninguém vai observá-lo dessa forma, porque ele não é um deputado, ele é um palhaço. Chacota, né? Este é o grande problema. Então, é o que você falou, se tiver projeto, não tem problema, todo mundo pode ser candidato, não é mesmo? Eu acho que essa renovação, Savoy e Kleber, deve acontecer principalmente porque o Caixa 2 aí, Caixa 3, está acabando. Existe muito deputado que se elege com voto comprado, você sabe. Sim, claro. Então, com esse enxugamento dessa máquina toda financeira, eu acho que a renovação pode entrar nesse caminho. Eu acho que é um vácuo que está se abrindo para a renovação. Deixa eu dar uma alôzinha aqui para o pessoal que nos acompanha, que é o mais interessante, aliás, né? Que é o Portuga está nos acompanhando. Obrigado, hein, Portuga. Se você estivesse aqui dentro, não estivesse nos acompanhando, você ia ver só, viu, Portuga? Certo? O Wagner Agostini, que é um cidadão prestante da cidade de São Caetano do Sul, o Maicon da Silva, o Orlando Landão, né? O Landão inclusive está aqui, né? A Mari Leone, o Márcio Bueno. Obrigado a todos vocês. Queremos que vocês falem pra gente o que vocês estão achando, o que vocês pensam disso, e estão cobrando aqui pra gente falar de Brasília. Espera um pouquinho, vamos falar um pouquinho aqui de baixo, né? E a gente vai lá pra cima. Por quê, Kleber? Porque o senhor vereador Moacir Rubira, no ano que vem, vai ser um cara muito assediado, né? Pelos candidatos a deputado estadual e federal. Sem dúvida. Já começou, né? Já começou? Isso é porque ele é um vereador atuante, porque ele mora na cidade desde que nasceu? Nasceu aqui, né? 65 o senhor está com 32 anos, né? 32 anos nascido aqui. Perfeito. Então, ele será muito procurado. Então, Kleber, qual a importância assim do Moacir Rubira, do Toninho, do Zezinho, que é o vereador ali na sua cidade, seja ela Mauá, São Bernardo, São Caetano, Diadema, né? Para essa próxima eleição? Você sabe que esse contato que o vereador Moacir Rubira tem com a população, como a gente estava dizendo ali fora, é algo muito raro, né? Porque tem muita gente que fica com preguiça depois que foi eleito, vai pro gabinete ali, deita, dorme e tal, e aí acorda 3 meses antes da eleição, opa, o que eu vou fazer? E aí, eu quero participar com o Savoy. O cara que liga pro Savoy quer vir pro programa. O fato é que quando você tem um vereador atuante, o deputado, o candidato a deputado estadual, deputado federal, precisa desse cara para chegar na população. Só que tem um detalhe: a população entende muito bem que o vereador tem sua função e que os deputados têm outra. Então, por mais que o deputado federal e o deputado estadual queira encostar para conseguir voto de graça, não é bem assim não. A população sabe muito bem quem é esse cara. Ele vai querer olhar para esse cara, conversar com esse cara, principalmente agora, discutir com esse cara qual foi o passado dele. Exatamente. Né? Isso é fundamental. Kleber, desculpa cortar. E dependendo o que o vereador, estou citando o Rubira, que ele está aqui, sim, e claro, dá sempre a liberdade para isso. Dependendo o mala que ele apresentar para a população, na outra eleição a população vai cobrar de você. Né, tá Rubira, perdido. Essa é a minha preocupação. Felizmente, das últimas eleições que eu apoiei para deputado, principalmente, tanto estadual como federal, está indo bem, eles estão indo bem. Agora,
para a próxima eleição, meu amigo, vai ter que escolher muito a dedo, cara. E mais do que eu isso. não vou jogar meu nome, usar meu nome unido com pessoas que lá na frente vai pisar na bola. Não é o seu caso, mas eu vou falar uma coisa. Tem vereador por aí que torce pro cara que ele apoia não ganhar. Porque pelo menos ele não se queima, entendeu? Você cobrando em cima dele. Mas porque... sério, falar um negócio sério, tem que ficar muito atento quem você vai apoiar vai pedir voto. Porque lá na frente você vai ser cobrado. Porque o que é interessante é, se o cara fizer um bom mandato, não fez mais que obrigação. Você indicou um cara, o cara fez um bom mandato. Agora, se o cara fizer um mandato ruim, sair correndo com mala de dinheiro por aí, opa, no dia seguinte tá aí, não. Alguém querendo uma parte da mala. Felizmente eu sempre soube escolher bem. Você tiraria uma foto com a Aécio ou com a Dilma agora? Olha, eu não teria nenhum problema em conversar com eles. Mas falando pegar aquela foto assim, ó. Apoiando, foto aquela assim, ó, sorrindo. Esse aqui, ó, assim, ó, esse aqui. Mas você sabe que você não vai ver nenhuma foto minha Lógico, eu tenho certeza com algum candidato dessa forma. Mas é assim, do que a gente está falando aí, é isso, né? Então, tem-se muito discurso ético, tal, aquela coisa toda, e depois chega lá na frente, né, Rubira? Você vê assim que o cara foi uma trolha. E é isso que o vereador falava, né, Cleber? Tem que tomar cuidado, principalmente ele como político. Sem dúvida. De uma cidade como São Caetano. Até porque daqui a 3 anos e pouquinho, quando houver eleições de novo, os caras, e agora o pessoal está muito esperto com redes sociais, com tudo mais, os caras vão ter lá tá tudo gravadinho, a capivara inteira nas redes sociais. Então, fotografou com gente errada, vai aparecer na hora da eleição. As redes sociais são ótimas para isso, para lembrar todo mundo disso. Mas é bom, para nós é bom, para a população acompanhar e cobrar. Tem das redes sociais, Rubinho? Você? É porque o que eu faço hoje, meu trabalho é limpo, é aberto, não tem problema com ninguém, sabe? Então, eu acho que você tem a tua imagem limpa, você trabalha aberto, o que a gente faz na cidade, logo no dia, não tem problema. Bacana. Ó, o Vair Rocha tá mandando um abraço pro senhor. Rocha. Deixa eu ver aqui, ó. Estão mandando um abraço aqui também pro Landão. O Maicon tá mandando um abraço aqui pro Portuga, viu, Portuga? Tá? Então o pessoal tá tudo ligadão aqui pra nós, Kleber, nada, viu? Nada, sem abraço. Ser candidato nessa a gente é chato aqui, viu? Não quer ser candidato nessa bagacinha aqui. Vamos apoiá-lo para deputado estadual, né? Então vamos lançá-lo agora. Já. Eu não me arrisco porque a minha possibilidade de ter votos é quase nula, então... Vamos filiar no PRB, que é no meu partido, assim você é o nosso candidato estadual. Olha só, hein? É verdade. Fechado ou não? Opa! Eu gosto de imprensa, convite público de fazer aí. Comunicação. Rubira, como foram esses primeiros 6 meses seu aí? O vereador Moacir Rubira é um cara atuante na cidade e agora nesse pleito aí galgou a vereança, né? Esses primeiros 6 meses aí do senhor, como que o senhor avalia aí a sua atuação? Está indo bem? A população tem assentido aí o seu mandato, Roberto? Meu trabalho de rua, trabalho da minha equipe, né? Hoje estamos aqui com a mala branca, que é o Portuga, e a mala preta, que é o Landão, que está junto com a gente aqui. A gente trouxe pessoal, e você vai pro céu também, né? Porque se andar do lado do Landão e do Portuga... As duas malas grandes para carregar. É verdade. E o Landão está vindo com a gente porque ele é o cara que vai para a rua, né? Ele, o Rocha e o Osano são os 3 que andam na rua entregando indicações, cobrando a população. A população mais cobra da gente do que a gente deles, mas é um trabalho interessante. Dando satisfação, né? Nós temos em torno de 250 indicações dos primeiros 6 meses, 70 requerimentos, quer dizer, praticamente é um trabalho diário que a gente está fazendo. O que é isso? A indicação. A indicação é quando você tem no seu bairro algum problema ligado a árvore, buraco na rua, ou sei lá, alguma coisa, algum problema deficiente da atividade pública na tua rua, que envolve a prefeitura municipal. Perfeito. E o requerimento é quando envolve outras áreas, que é o Estado, a União, isso a gente tem feito também. E as indicações aqui, pessoal, está indo muito bem, porque alguns secretários têm atendido a gente. Esse tete a tete que a gente tem feito com o secretário de Mobilidade Urbana, CESURB, que é a área de manutenção e limpeza da cidade, a saúde, a doutora Regina Maura tem ajudado muita gente para esse trabalho, mesmo porque a gente também está em hospital, a área da saúde tem que estar sempre interligada, tanto público como privado, para que a população ganhe. Então é isso que a gente está fazendo. Então, felizmente, essas 260 indicações
50% já foram atendidas. O requerimento, é lógico, que envolve Estado. Envolve Estado já é o, como é que chama? O picolé de chuchu que você fala? Já não é com a gente. Já não é com a gente. Deixa eu só mandar um alôzinho aqui. O Wagner Agostinho está pedindo para você ir para o gabinete, viu, Portuga? Tá? Pode passar aqui, ó, Yária. E você, Kleber, pode me apoiar. Ah, é? É, tem o Carlos aqui, ó, Carlos Rodrigo Cruz Pereira, tá dizendo o seguinte, ó, fala pro Kleber Carrilho lhe apoiar porque o seu cunhado tem muito voto. Olha só que coisa, hein? Você vai ser nosso Caramba, hein? Que marqueteiro. Olha só, hein? Difícil isso, hein? E ainda faz o marketing. Mas, Savoy, eu vou te falar uma coisa pior séria. Que tá, fica assim. O meu vai ser assim, ó. Pior que tá, fica assim. Mas com o cenário que a gente tem atualmente, é possível que você consiga muito voto mesmo, hein? Essa questão de conversar com a população, olha só, hein? Vamos pensar nisso. Depois a gente conversa. Depois do programa. Pessoal de rua nós já temos, então você quer o que mais? Está resolvido. Só não tem dinheiro, né, mano? O vereador, ele, ao assumir, é lógico que o Moacir já sabia disso, a gente já conversou, mas o vereador, ao assumir, ele depara com a informação de que ele não pode fazer nada que mexa na questão orçamentária. Perfeito. Né? Então, por isso, essa questão das indicações. Foi bom você tocar nesse assunto, por favor. Muita gente fala assim, mas isso aí você está fazendo apadrinhamento, está assistencialismo, fazendo, né, proselitismo e tal. Mas o vereador, ele não pode mexer, não quero defender o Moacir ou outro vereador, mas ele depara com essa questão do gasto, que ele não pode mexer no orçamento. Mas você sabe que tem uma coisa interessante, Savoy? O senhor já fala, vereador. Principalmente nas pequenas cidades. E aí é interessante como a gente usa o vereador aqui no Brasil, né? O vereador tem um papel importante na relação com o executivo. Em outros modelos de democracia, o vereador é só o legislador, né? O cara que controla o executivo, mas não tem uma atuação tão direta. Então as pessoas confundem aqui de vez em quando, falam, qual é o limite entre o assistencialismo barato e essa atuação que o vereador no Brasil tem mesmo na relação com o executivo? Então, isso é sempre muito complexo. A crítica que sempre se faz ao vereador é, você está levando coisas para o seu bairro. Só que tem um problema. Se o vereador não levar as coisas para o bairro dele, quem é que vai levar? Entre o executivo e o povo é o vereador. Então, por quê? Porque o executivo, a não ser em grandes cidades, São Paulo, por exemplo, tem essa coisa das prefeituras regionais, mas o executivo, em geral, não tem contato com a população nos seus bairros. Este é um problema, é um defeito do modelo democrático no Brasil, que faz com que o vereador tenha duas funções. Ele é legislativo e é uma parte do executivo, porque é ele quem negocia com a secretaria e tudo mais. O grande problema é saber o limite, né? Tem gente, por exemplo, que não sabe o limite. Aí daqui a pouco o cara começa a participar de forma que não é muito saudável para a democracia. Agora, isso que você falou. Às vezes as pessoas confundem com assistencialismo. Sim, isso vai acontecer. Mas é a característica da nossa democracia. A gente precisa trabalhar com isso. O que ele estava falando nesses primeiros 6 meses, a maior dificuldade, qual que é? A nossa lei orgânica. Tem uma lei orgânica municipal que não permite você preparar um projeto, fazer um projeto que envolva custo. Você já viu um negócio desse? Isso é uma lei orgânica. Como que você vai fazer um projeto que não tem custo? Não pode. Então você vai ter que fazer um projeto beneficente na cidade, só trabalha. Meu amigo, então como é que isso funciona? Você não pode fazer projeto que envolva custo para o executivo. Então é uma lei orgânica que foi feita em 89, logo após a Constituição. Para quem não sabe, a lei orgânica é uma Constituição municipal. Sim. Meu amigo, você não consegue fazer nada. Não adianta você fazer projeto, né? Temos alguns projetos prontos, mas você não pode. Você pode fazer uma indicação para o prefeito ele fazer o projeto. Mas se não tem interesse, também não vai fazer, cara. Isso. Essa é a nossa dificuldade. Então você acaba fazendo esse, entre aspas, assistencialismo que a gente faz, que é atender a demanda da população. Sim. Então você não pode mandar projeto, não atende as pessoas, principalmente da rua, do bairro de cada um, o que você está fazendo lá? Vamos falar, o que você está fazendo aqui então? Vai para cá. É o que a gente pode fazer, o que a lei orgânica permite, que é o requerimento e as indicações. É uma questão importante essa, vereador, porque quando a gente olha para o cenário no Brasil inteiro, é a mesma situação. E aí o que acontece? Como o vereador não tem essa capacidade de ter recursos para tocar um projeto, fica muito difícil ser oposição.
O senhor olha para as pequenas cidades, principalmente, é muito difícil ser oposição, porque sendo oposição você não consegue fazer nada. O prefeito, tal qual o presidente da República, o governador, ele se torna o patriarcal ali, né? Certo? Que fica tentando... E essa lei orgânica, foi feita em 89. Quem que era? Eram as pessoas que estavam no comando da cidade, que eram ditadores. Sim. A lei orgânica é feita de acordo com o que eu quero. Então você não consegue fazer nada. É um grande defeito a gente tem que mexer nisso. Ingessa, né? Mas isso é característica do Brasil inteiro, não é só daqui de São Caetano, não. O Brasil todo sofre com isso. Que aqui é pequeno, aqui é mais fácil você manobrar a situação. Mas é difícil demais ser oposição, justamente porque você não tem recursos para tocar projetos. E mais, mesmo quando você consegue a aprovação de um projeto, depende da boa vontade do executivo. Se o executivo não toca, não acontece mais nada. Não é questão de situação, oposição, você tem que ser independente. Acho que é melhor você trabalhar assim, independente, você vai fazer o que interessa para a população. A partir do momento que você é situação, oposição, você fica amarrado de um lado ou de outro. Perfeito. Então é isso aí. Ó, manda mais um abraço aqui. Tem até um Flávio Gato aqui, rapaz. O Flávio Gato tá mandando um abraço pro senhor. Manda bem, amigo. Flávio Gato, amigo nosso. Gatão aqui tá falando que o senhor representa ele, tá bom? Obrigado, Gato. Deixa eu ver aqui, o Wagner Agostini tá falando que já ganhei o voto dele e da família Wagner. Parar por aí que já viu. Daí começa já um burburinho e o Savoy tá fora dessa, tá? Eu gosto mais de fazer isso que eu faço e ainda tenho tempo determinado para ficar nessa bagaça aqui, que eu vou logo pescar lá em Avaré, tá bom? Com o Kleber Carrilho hoje, com o vereador Moacir Rubira. Kleber Carrilho é professor universitário lá da Metodista, por enquanto só Metodista, né? Metodista na USP, marketing político na USP, isso. Também na França. Não, eu estive na França fazendo uma pesquisa. Em todos os lugares aí, o senhor, né? Às vezes a gente dá uma viajada por aí. Paris, né? Solta o seu veneninho por aí, né, professor? Por aí. E é analista político também. E o Rubira é o vereador aqui da cidade de São Caetano do Sul. Bom, falando daqui do nosso pedacinho, né? Vamos passar lá para cima? Quer começar aí, vereador? Como que você... Não tem jeito, né? Não, é assim, ó, é bom assim. O reflexo senhor como político, né? O que lhe atinge esse momento do Brasil aí, que é o seguinte, ó. Numa pesquisa, né, que ocorreu esses dias, Datafolha, aí é o último lá que em avaliação, né? A Câmara dos Deputados, Senado Federal infelizmente tem uma análise muito baixa, né? Como que o senhor sente nesse momento, vereador Rubira? Savoy, meu amigo Savoy, pelo primeiro mandato meu como vereador na cidade, me sinto, muito triste, a certo ponto revoltado com a população, que algumas pessoas acabam confundindo o que está acontecendo em Brasília com você aqui. Eu peguei o pior mandato que poderia ter ao longo da minha vida, situação financeira do país péssima, onde você vai, você tem gente pedindo emprego, então é um negócio que está dando sofrimento, as pessoas choram pedindo emprego e não tem o que comer. E a parte política, a imagem unida com os políticos lá de Brasília, sabe, cara? Eu peguei a pior fase da política. Tá certo que eu faço minha parte, Kleber, né? Eu faço minha parte, claro. Beleza, não tenho rabo preso com ninguém, mas é muito ruim, cara. Você ser comparado com tudo aquilo que os caras estão fazendo em Brasília, é muito ruim. A grande questão é que nós temos uma crise, e esses dias eu estava discutindo isso, até escrevi a respeito. A gente tem uma crise política, uma crise econômica, mas principalmente uma crise de esperança. As pessoas hoje olham para o cenário e falam, para onde a gente vai? Como é que a gente vai melhorar? E este é o grande problema que a gente sofre. A população está passando por um momento em que o emprego está faltando, a família está com crise financeira, para empreender está difícil, porque como é que você vai abrir uma empresa se você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? As reformas não ocorrem, mesmo sendo contra ou a favor das reformas, não importa. O importante é a gente ter um cenário estável. Não dá para você tocar uma empresa a partir de agora sem saber se vai ter reforma trabalhista, se não vai ter, se vai ter reforma na Previdência, se não vai ter, não tem jeito. Então a gente precisa de um momento de estabilidade. E eu não estou dizendo aqui para deixarem o Temer tranquilo, não. Acho que a gente tem que arranjar uma solução que seja uma solução viável para tocar até o ano que vem, fazer eleição direitinho no ano que vem, para a gente voltar a uma normalidade. Porque se a gente não voltar, aí não tem jeito.
essa questão de crise, isso acaba com qualquer país. Em certa forma a questão econômica não está envolvendo diretamente a situação do país. Estão conseguindo, por enquanto, separar uma coisa de outra. Você sabe, Cleber, até minha sobrinha que veio mês passado aqui, ela mora na Flórida, né? Fazer a promoção de venda de imóveis na Flórida, né? Ótimo. Pegou uma grande imobiliária em São Paulo, cada 10 imóveis que eles vendiam, 9 era na Flórida, 1 no Brasil. As pessoas estão investindo lá fora, ninguém aguenta. Justamente por isso. Mais isso aqui, porque você não tem estabilidade aqui. A questão econômica... A gente tem dono de Trump. Então, só que lá... É um maluco menos pior, né? Um presidente lá não desestabiliza a economia tanto. Não. Porque você tem... as instituições estão muito bem definidas. Então, ter um aventureiro, um maluco, como eles estão tendo agora, não é um grande problema. É péssimo para a imagem, mas não vai desestabilizar a economia. A economia do país não está influenciando. Agora aqui não. Agora a questão da economia, da macroeconomia, parece que está tudo em ordem, né? Diminuiu a inflação, estamos com inflação controlada. Agora a economia real, a economia das pessoas, do dia a dia, de quem compra mesmo. Aí não... A inflação tem que cair porque ninguém tem dinheiro para comprar. Exatamente aí. O processo é muito perigoso. E aí a gente está entrando numa queda rápida da inflação. A previsão é deflação, que é pior ainda. Quando a gente entra num processo de deflação, e se isso for para um prazo médio ou longo, isso é um perigo para a economia. Porque aí você está dizendo que o país desacelera e desacelera mesmo. Né? Então a gente tem que ficar muito esperto com os próximos passos aí das reformas econômicas. Isso é fundamental. Bom, pra gente descontrair um pouquinho, tem as velhinhas aí, meu querido? A gente vai descontrair um pouquinho aqui com comerciais antigos e a gente já volta. O Kleber tem conhecimento aí de vários parlamentos, através do seu estudo e das suas viagens, de outros países. É igual ou não? A gente vai perguntar aqui pro Kleber Carrilho, e vamos tocando aqui, fazendo o balanço dos primeiros 6 meses também do vereador Moacir Rubira aqui na cidade de São Caetano. Enquanto isso, vamos ver aí, quem reconhecer esses comerciais aí é que era dessa época. Que é velho mesmo, né? Que é velho. Então, que você fala então de mim, fica né? esperto para falar assim, esse aí eu conhecia, tá bom? Então roda aí, Ed. Xambinho da Chamburci, Xambinho, o queijinho do coração. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus lábios ficam sorrindo, e pelas ruas vou te seguindo, mas mesmo assim, foges de mim. Vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz. Xambinho, o queijinho do coração, vale por uma declaração de amor. Meu coração, danoninho já, danoninho dá, me dá proteína que eu vou precisar já já. Me dá danoninho já, me dá danoninho dá, calça e vitamina pra gente brincar. Me dá lipídios, glicídios, protídeos, cálcio, ferro, fósforo, vitamina A. Me dá mais saúde, mais inteligência. Me dá danoninho já, me dá. Você acabou de ouvir o bifinho, o oferecimento danoninho, aquele. Quem é Arapuã que te cobre de bem? Arapuã. Mais uma vez, Arapuã lhe cobre de vantagem. Agora, pelo melhor preço à vista, você escolhe os seus eletrodomésticos e compra em 2 pagamentos sem juros. É isso mesmo, em 2 pagamentos iguais e sem juros. Ou, se preferir, ainda pode pagar em até 6 vezes pela melhor prestação fixa do mercado. Venha logo, não perca estas vantagens. Arapuã, liga dona em você.
Nossa senhora, hein? Bacana, É legal. Isso é da minha época, quando eu era pequeno, hein? O Rubira, é legal, o Kleber falava aqui dos preços, né? É. Compre um aparelho de som, 10 milhões de cruzeiro. 5 milhões de entrada e 10 vezes sem juros. Rapaz, aquelas do MAP lá, daqui a pouco o Ed vê se acha uma lá do O MAP tem uma dessa aí. MAP, Mesbla. MAP, Mesbla. Isso aí. Rapaz, boa. Jumbo Eletro. Boas épocas, mas que o dinheiro não valia nada, né? Era Ah, complicado. verdade. Você sabe que, falando disso, desculpa te interromper, Claro, colocar fica à vontade, um Kleber. tema aqui. Essa semana, na verdade, semana passada, nós tivemos 1º de julho, quando o real fez 23 anos. Você sabe que o real foi um momento em que, talvez o único momento nos últimos 50 anos, que o Brasil conseguiu se juntar em volta de um propósito, a gente estava falando de economia agora, um propósito para resolver um problema. Que é uma grande esperança para todos nós. E, né? foi, e Início realmente, de tudo, né? você imagina como seria o país hoje sem o Plano Real. Com o Sarney lá, lembra? Nossa. Rapaz, o Sarney Plano ia Collor. de manhã era um preço, meio-dia era outro preço, à tarde era outro 90% preço. a inflação mensal, cara. Eu não 2% fui ao dia. fiscal do Sarney. 3%. Era terrível. O senhor foi fiscal do Sarney? Não, você é louco. Não, e a propaganda de pegar o boi no Você é pasto? maluco. Você lembra? Era. Do helicóptero, cara. Forest Square, você Sim, lembra disso aí? 1986, é isso mesmo. Mãe do céu. Terrível. Ô Kleber, fora aí totalmente diferente os parlamentos, os caras são todos santinhos, gente boa pra caramba na França, Estados Unidos, parlamentos europeus, né, em geral aí, eles são santinhos, porque aqui, que eu sempre digo, né, que o povo, ele quer o cara santo lá, mas o político não sai da sociedade. Então, você tem alguns problemas aí. A gente podia ficar aqui 5 horas debatendo esse tema. Que bom, Mas você viu? sabe qual é o problema? Corrupção existe em qualquer lugar. As pessoas, elas, em determinados momentos, elas pensam em tirar vantagem de algo. Elas não tiram vantagem de algo quando elas sabem que vão ser observadas e punidas. Ponto. Isso é um dado. Eu estava agora há pouco conversando com o vereador e falando de uma coisa que eu via muito na França. Já que você citou a França, Sim. você passa ali na entrada dos deputados na Assembleia Nacional, todo dia tem população metendo o dedo na cara de deputado, cobrando, enchendo o saco. Você vai nas reuniões dos arrondissements em Paris, por exemplo, quando tem reunião do orçamento participativo deles, tem gente lá cobrando, falando, não sei o quê. Não adianta. Por que o cara é corrupto aqui? Primeiro, porque a gente gosta de poder. Então, chega um político poderoso perto de um grupo, que bacana, vou arranjar um favor ali. Agora, o controle é fundamental. Eu não preciso pedir favor para o político, eu tenho que controlá-lo. E o que acontece em qualquer outro desses países é isso. Os caras controlam. Pô, você pega exemplos aí que todo mundo adora, Noruega, Suíça, não sei o quê. Pô, Suécia também. Os caras estão lá todo dia. O deputado, o vereador, o conselheiro não vai trabalhar sozinho. Ele vai ter gente pressionando. Aqui o grande problema é que as pessoas têm certeza da impunidade. Acho que é o pior. É o que eu falei no começo. Né? Hoje eu posso ficar rico num processo como esse e no máximo vou pegar uns 2 anos de cadeia, depois vou pegar meus milhões e curtir tranquilamente. Por quê? Porque eu já paguei os 2 aninhos de cadeia. Então isso vale a pena. Vale a pena. Enquanto o crime valer a pena, não acaba a corrupção em lugar nenhum. Então, o que o vereador falou da questão da justiça ser mais Exatamente. firme. Agora, nós temos um pequeno probleminha aqui no Brasil, né? Porque quem faz a justiça, a legislação, são os deputados federais e senadores, né, senhores? Né? Este é o grande problema. Então. O cara legisla. Para que ele vai desenvolver uma lei que vai contra o benefício que ele teve? Agora, eu sempre falo, eu vou colocar lenha aqui, uma gasolininha. Bota aqui a gasolina nesse fogo. Por quê? Eu sempre digo assim, ó, que esse pessoal aí sai, não querendo defendê-los, hein? Mas eles saem da população. E a população, no geral,
ela também gosta de uma corrupção, viu, meu amigo? Não é não? O pessoal lá vê o cara, como você falou, vai pedir um monte de coisa, vai dizer, vereador Rubira, que nunca ninguém chegou lá pro senhor pedindo emprego, pedindo cesta básica, isso é pedindo isso, pedindo toda aquilo. hora, toda então, hora. você entende? Esses caras nascem daqui, como que a gente muda É a cultura isso, do brasileiro que também favorece que aconteça tudo isso. É isso que você está falando do Congresso, que fazer a lei para que a lei que faça for interessante para eles, certo? Lógico. É isso que eles fazem. Outra coisa, o que é errado? Por que o nosso Suprema Corte tem que ser escolhido pelo presidente da República e sabatinado pelo Senado? Está tudo errado também. E por tempo indeterminado. Então, acontecendo o que está acontecendo lá em Brasília. Lá, o Suprema Corte, nós, que é o STF, está fazendo aquilo que é interesse para quem colocou eles lá. Essa é a realidade. E a Suprema Corte tomou um papel no Brasil muito complexo. Porque antes, há 10 anos, uma hora dessa, a gente estaria falando de CPI. Lembra disso? Hoje em dia ninguém nem lembra mais que existia CPI. Que acaba em pizza, todas elas acabam em pizza. As CPIs se tornaram... Sim. E é isso que o vereador... Ficaram extintas, exatamente. Esse virou essa a CPI, aí, a CPI, Kleber, ó, CPI o que é? É uma atividade que você vai investigar. Desde quando algum político, deputado, senador, vereador, tem capacidade técnica para investigar alguma coisa. Para isso você tem Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal para fazer. Sem então dúvida. toda a CPI que foi criada, todas acabaram em pizza, com raríssimas exceções. E o STF... Porque vai acabar fazendo um trabalho que interessa para eles. É tremenda besteira. É marketing pessoal dos políticos. Sim, claro. CPI é marketing pessoal. É palanque. É isso, é palanque. Mas como que a gente palanque muda eletrônico. isso aí, turma? A questão, em Brasília, lá, a questão vem de baixo, né? Como a gente estava dizendo antes, não dá para a gente pensar em reforma política no judiciário, qualquer coisa, sem participação. Se não tiver, se ninguém sair de casa e falar, pô, vou cobrar esse cara, né? Vou cobrar o vereador, vou cobrar, não para o benefício pessoal, para o desenvolvimento da cidade, da rua, do bairro. Se isso não acontecer, não adianta. A gente não consegue mudar a estrutura política do país sem mudar culturalmente. Né? É uma questão de cultura política. A gente tem essa questão muito clara que, né, eu quero meu benefício primeiro para depois pensar nos outros. O senhor que é vereador deve passar por isso. O cara quer que resolva o problema na casa dele, mas o resto da rua que se dane. Para você lá fora, Kleber, o que acontece? Ao longo de 6 meses, eu não vejo poucas pessoas pedir alguma melhoria para o bairro, para lá, para um espaço que ele mora. É que eles vêm pedir é tudo individual. É ajuda individual, ajuda particular. Então, a maioria não pensa no coletivo. Isso é um reflexo, estou falando São Caetano, mas isso o pensamento do brasileiro é assim. E que São Caetano ainda é uma cidade. E onde vai refletir na situação atual do país. E daí por situação atual do país. Este é um problema sério. O doutor Ilmar Muniz, obrigado, doutor, pela gentileza, ele nos cumprimenta e diz que o judiciário é o poder que mais tem, agora eu vou ter que pôr meu óculos aqui, faltado com a República. Lamentável a politização do STF. É isso, Kleber? Você sabe que é natural que a Suprema Corte seja razoavelmente politizada, né? Por quê? Porque existe esse processo de indicação dos presidentes. Então, se você olhar, por exemplo, para a Suprema Corte Americana, algo parecido acontece. O problema é o indivíduo que está lá achar que está lá fazendo política e não fazendo justiça. Né? Tem um lá em especial? Ok que eu fui indicado por alguém, ok que eu tenho meu pensamento político, mas mais do que isso, eu tenho uma função na justiça. O Kleber, por que esses caras não ficam 10 anos e linha, área, troca outro? É uma possibilidade, né? O Congresso cara vai ficar lá até 75 Agora anos. Mas é o Congresso que tem que mexer, né? Contra, sabe? A pessoa com mais idade, eu acho que tem até mais sapiência, mas com o cara ficar lá a vida toda ali, sabe, pentelhando ali os outros, Uma coisa interessante, esses dias eu estava conversando com um amigo que trabalha no STF, não vou citar o nome porque essas coisas não são boas, mas ele estava dizendo o seguinte: hoje o grande negócio no Brasil não é
ser presidente da República, não é ser absolutamente nada disso. É ser ministro do STF. Não, e o Olha para o Alexandre. também. Olha para o Alexandre de Moraes. Você viu, Alexandre, a mídia que ele 48 teve? A anos, mídia que vai ele ficar até os teve. 75, são 27? 27 anos E na o Suprema anterior Corte. é mais novo que ele, aquele que era advogado do PT. Sim, me faltou o nome dele. Que é o Mas Dias ok. Toffoli. Dias Toffoli. Dias Toffoli. É mais novo É que outro. ele. E vai até os Mais 75. Até os 75, cara, eu vou ter Ah, lá, que é ver. outro também, meu amigo, que está lá indicado porque pelo Lula, a gente sabe do histórico dele, porque a família dele é de Marília, o Toffoli, né? Então, meu amigo, você pega o histórico dele, cara. Não, então, Sabe? mas aposentou o Almir, foi ministro do TRT, né? TRT. TRT. ele Isso. foi, né? Nomeado pelo Sarney, não foi isso? Algum desses. Mas ele ainda dá consultoria. Encontrei Dá. com ele dia desse. Mas é uma bela carreira, hein? Você pega com 48, 45, 48 anos, você pega um Supremo Tribunal Federal, você tá uma vida tranquila. Você vai dar aula, tocar a vida sossegado, eu dando não quero mais ser palestras. político, não. Ninguém vai pedir teu impeachment, raramente isso vai acontecer. O presidente, o senhor me indica lá? Tranquilamente. já No dia estamos indicando. no dia em que eu for presidente, você está indicado. Pronto. E a indicação da nova Procuradora-Geral da República? Mas isso é um caso O Temer que complicado. escolheu de acordo com o perfil que ele gosta. Bom, vamos lá. É agora. complexo, hein? Na mosca Ele aqui, precisa. na mosca agora para os convidados de hoje. A gente já vai fazer mais um balanço aqui do seu mandato, viu, Rubira? Lula vai ser preso ou não? Se ele vai, eu não sei, mas teria que ser, né? No plenário. Teria que ser. Olha, ele mais um monte lá. eu né? não, Mais um eu monte. não entro nessa discussão técnica, porque eu não sou da Também área não sou, jurídica. não sou da área. Saiu bem, hein, Cleber? Não, mas não é à toa isso. que você é cientista político e professor. Mas viu? você sabe qual é o grande problema? E aí eu vou te falar de verdade, Savoy. Não sou petista, não tenho nenhuma aproximação com o presidente Lula, mas tem um detalhe que me deixa preocupado. É que, assim, uma parte da população criou a expectativa de que no momento que prenderem o Lula resolvem todas as questões do Brasil. não, tem a lista é grande, perigo né? A lista enorme. é grande. Isso é um perigo enorme porque você cria essa expectativa de que é este o problema. E quando você cria esse tipo de expectativa, é um fiasco em geral. Porque se ele for preso, por exemplo, não vai acontecer absolutamente nada. A não ser ele não vai poder, talvez, ser candidato a presidente no ano que vem. Agora, isso muda o que na realidade política brasileira? No atual quadro, pouca coisa. O que seria importante é a gente deixar para a justiça as coisas da justiça. Porque senão fica e eu acho que aí que está o grande sabe problema. por que a gente fica indignado? Porque a justiça não está fazendo a parte dela. Então, por isso a indignação. exatamente isso. Você pega, por exemplo, uma série de pessoas que cometeram crimes, que está gravado o cometimento de um crime, então aí livres, tranquilas, sossegadas. Então essa revolta vai tomando conta das pessoas, as pessoas vão começando a achar que prender um vai ser um exemplo. Só que de exemplo em exemplo não está acontecendo nada. O Odebrecht está lá preso há 2 anos. Falaram, quando prenderem um grande empresário acaba a corrupção no Brasil. Ué, o Odebrecht está há 2 anos preso. Para a gente finalizando aqui, e o nosso Macron aqui, tem algum outsider aí, vereador Rubira, Kleber? Próxima eleição aí, vocês apostam em algum? Olha, não precisa falar sinceramente, nome, principalmente o Rubira, que é político, né? Mas o Kleber, se quiser falar, mas eu posso até alguém... falar, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho problema, tenho compromisso com ninguém, mas eu acho o seguinte, a revolta é tão grande da população, com a política, com a criminalidade, com os bandidos que tem na rua todo lugar, por isso que o Bolsonaro está crescendo, exatamente por isso, porque os demais partidos, que são os partidos mais liberais, menos radicais como o Bolsonaro não está fazendo a parte dele. Aí que eu falei, entra um vácuo que deram para ele assumir. Eu concordo com o senhor sobre o crescimento dele. E eu acho que em momentos de crise como esses, e isso é histórico, existem 2 opções. Ou há uma radicalização ou uma saída pelo centro. Exatamente. Eu ainda torço por uma saída pelo centro. Vou te dizer uma coisa. Acho que a gente não tem um nome como Macron ainda. Gostaria muito que aparecesse esse nome. E mais do que isso, se esse nome não aparecer até 2018, a possibilidade da radicalização vai acontecer. E isso é o grande perigo que a gente tem. Por quê? Porque o Bolsonaro é radical. Mais do que isso, o Bolsonaro não tem um projeto de poder. É pior isso. Se fosse um radical com um projeto de poder,
seria uma Talvez outra seja o coisa. Dória. Será que o Dória não seria o novo Macron? Dependendo do que ele fizer até a próxima Duvido eleição. muito da capacidade dele de negociação. O Macron tem uma capacidade de negociação que o Dória Ele renovou todo o Congresso. já lá, bateu tá, boca com todo mundo, já tá. O Dória tá batendo boca com todo mundo. demais, Já, não, tá batendo já não demais. tem jeito. Eu acredito muito E o que Dória essa é a não nossa vai única ser saída. eleito, porque a mulher do Dória é bonita. Olha, que isso? Como assim? Não entendi essa Essa não. mulher. O que você quer dizer? Que a outra lá era feia? Rapidinho. Aécio. Oi? Álvaro Dias. Álvaro tem- Dias é o nome. No Podemos Mas ele agora. tem que ser mais Vamos falar agressivo. rapidamente Ele tem aí, que ser mais Álvaro Dias, agressivo. Ciro, Marina. Ciro. O que vocês pensam? Me decepcionou o Ciro, fui para Fortaleza semana passada, a trabalho, conversei com muita gente e não encontrei nenhum cearense que queira votar no Ciro. Acho que o Ciro, antes de fazer campanha no Brasil, como está fazendo aí, conversando muito com universitários em São Paulo e tudo mais, teria que resolver o problema em casa. Né? Mas eu acho que o Álvaro Dias é um bom nome, não tem rejeição. Ele é do Paraná, eu morei muito tempo no Paraná, conheço Mas bem. pelo como é- Podemos, será que ele vai poder? Poder, mas ele tem que ser mais agressivo, agregar mais partido, ter uma mídia maior em cima dele, que a Vereador, mídia não mas dá ele espaço não tem para ele. até agora, porque ele tem um rabão de palha lá desse tamanho que ele foi Então governador. ele tá aí, eu do acho que é um que Paraná. vai eu não crescer, sei. porque não tem rejeição. Eu não consigo observar Marina, o Álvaro desse jeito. emplaca, Kleber. Marina, o grande problema dela é que ela não tem capacidade de criar fatos. É incrível como uma pessoa como ela não. Dória Sempre ou, a mesma ou coisa. Alckmin? Eu acho difícil para os dois. O PSDB hoje está numa sinuca de bico E razoável. na base do governo, pior ainda. Aécio pior Neves ainda. se reelege, o que vocês acham do futuro? Nem para político? dar, talvez deputado estadual, talvez. Deputado federal, talvez ele Também, consiga também. para continuar em Brasília. Agora, É o se ele máximo. tentar ser senador, mesmo com É o duas máximo. vagas, não consegue. Deputado, Ó, talvez. o doutor Ilmar Muniz pergunta se a esquerda lançará algum nome eventual com relevância, caso o Lula não seja. Olha, o Ciro é uma ideia, né, que o pessoal tem, se o Lula não for candidato, juntar O doce Ciro com Ciro alguém. Gomes, né, senhor quer O dizer, grande né? problema é como é que o Ciro vai se comportar numa campanha, né? Como é que a gente sabe? Aí num debate ele já dá um piti lá e acaba com tudo de uma vez. Olha, nem centro, Ele nem vai fazer carreira na política? Olha, o Aécio tinha uma carreira muito louvável, como o ministro nem do disse. segmento tem, vai. Nem esquerda, nem centro-esquerda, centro-direita, direita, ninguém tem. Essa é a verdade, né? Ó, Ninguém mas tem. vocês são Infelizmente. acabados de seca pimenteira, os dois, hein? Vocês não Mas deram que esperança. pessimismo é esse? Ó, nós estamos reprisando esse programa aqui. A única vocês não coisa deram uma é que você é o nosso esperança, candidato a rapaz. Eu espero Nem a que- Marina lá caçando perereca, o senhor falou nada aqui, senhor Kleber. Eu acho que a Marina tem essa grande dificuldade de imagem, né? Ela conseguiu ser uma terceira via há um É a tempo, mas agora não esperança consegue mais. do Aécio na última eleição, né? Velho? E ela é confusa, Olha né? a situação A questão do doutor Ilmar Muniz, A que nós questão estamos, hein? econômica dela na última eleição foi terrível, né? Ela se perdeu completamente, né? O Vai, não sai pronunciamento ninguém dela, desse- você não consegue tirar Esse nada balaio dela. de gato? Não consegue tirar nada dela, você não consegue. Seria possível se a gente tivesse uma formação de líderes melhor. A gente teve uma péssima formação de lideranças. Todos eles, ó, PT, PSDB, todos, foram os independente. maiores, CMDB, sucatearam a base, né? Mas você pode ver, por exemplo, detonaram a base. o Dória parece um líder novo, mas não é. Não, ele tá ele foi da Embratur em 1915, lá na época do Sarney. Exatamente, ele Né? foi ministro lá do turismo, lá, é. se eu não me E engano. ele conseguiu comprar o PSDB. Ele não era a liderança do Não. PSDB. Ele chegou lá, comprou o PSDB e foi candidato. Também Ele vai o trair Joaquim o Barbosa, Alckmin? se ele se Ele manifestar... traiu o Alckmin? né? Olha, eu acredito que se Até for o Janot, necessário ele... parece que vai no meio na política, você sabe que o Janot vai nessa, né? O Janot eu acho difícil porque a imagem dele Ele é é complexa. governador ele quer ser governador de Minas. Agora, Eu acho que ele vai Joaquim pra cá, Barbosa, Joaquim Barbosa. pode ser um nome. Pode ser um nome. Mas os caras tiram ele em 10 dias. Olha, arrumam alguma olha, coisa. eu acho que o grande problema é que o próximo presidente, se conseguir juntar a população, vai chegar lá com uma aura de Salvador. Salvador. E esse é um problema. O nosso diretor aqui, o DJ Ed, é um seca pimenteiro. O programa tá bom e ele tá mandando mensagem aqui para acabar. Nossa. Né? Então, Faz isso é o não, seguinte, ó. não deixa fazer, sabe? não Não, deixa, não não deixa. pode. Porque Tá se continuar, a gente ganha uns processos aí, né? A gente tá falando mal de muita a gente. audiência bombando aqui, o Ed quer que vá embora. Você quer o que, Ed? Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso com a gente. Não, você quer ir na praça do lado da Câmara, Ed? Pelo amor de Deus. Ó, mandar um abraço aqui para o Rafael Chuzi.
Ele pergunta para o Kleber como lidar com a crise de confiança que o cenário político criou no contexto brasileiro. Tem como falar em 30 segundos aí, professor? É difícil demais. O Rafael Kilsey está lá no Canadá, foi morar no Canadá, professor na Universidade de Toronto agora, tá tranquilo. Obrigado, Rafael. É difícil a gente pensar numa possibilidade de resolução em curto prazo, Rafael. Tem que ser um projeto de país para o longo prazo e é algo que a gente não tem neste momento. Nem partidos, nem lideranças para um projeto de país de longo prazo. Para a gente finalizar, o Rafael mandou um aí para você. e o Rogério Garcia, que é o coordenador regional do PROS, ele acha que o Álvaro Dias vem forte. Nós já falamos disso. É uma chance, né? Também, é uma chance. Pode ser. Candidaturas para a gente encerrar mesmo, candidaturas para deputado federal, estadual da nossa região, começando pelo Kleber aqui, visualiza alguma coisa? Olha, vai ser difícil. Os novos terão prioridade na eleição? Eu acredito que tem muita gente que já está há algum tempo na Câmara dos Deputados, por exemplo, que vai tomar porrada, viu? Vai, né? Provavelmente vai surgir gente nova, é difícil retomar um mandato, principalmente esses caras estão lá há 20 anos. E o Acho que vai ser vereador? difícil. O único candidato que eu tenho por enquanto é o Savoy. Sério? Mas eu não sou candidato, eu sou candidato a o meu estar sempre você pode não querer, mas o meu candidato é você, pronto. Rubira, para o segundo semestre aí, estou sabendo que o senhor não vai sair em férias, nem os seus funcionários, né? Não, agora não temos férias, vamos 6 meses. Esses caras já não trabalham, não tem férias, meu. A cara do Portugal. Ninguém vai sair em férias. Tem que trabalhar, ninguém tem dinheiro. Ninguém vai sair em férias. Ninguém, né? Então. Vamos. Ninguém, nem o vereador vai pegar férias. Para o segundo semestre aí, vereador. Né? Vamos continuar trabalhando, acelerando, já que eu não posso fazer nada em relação ao projeto, vamos continuar trabalhando de indicações, requerimentos, visitando as pessoas na rua, atendendo as demandas, é isso que nós vamos fazer. Vamos fazer o que a gente pode, o que o regimento interno e a nossa famosa Constituição Municipal permite. É isso que a gente tem que fazer. Ô Kleber, para encerrar aí, e o Temer, como fica aí nesses próximos 6 meses? Eu acredito muito que há uma nova tendência acontecendo na Câmara nesses dias, que é uma possibilidade de autorizarem o processo contra o Temer, para que ele se afaste por 6 meses e o Rodrigo Maia... Uma esfriada, né? E o Rodrigo Maia assuma para tocar as reformas. Pode ser. 6 meses e depois volta o Temer, não conseguem fazer nada. Para acalmar as coisas. E aí chega a eleição do ano que vem. Uma das manchetes de hoje, aumenta o número de votos contra Temer na CCJ. Tá aí. Né? Eu acho que essa é uma possibilidade, hein? Se você estiver nos vendo na reapresentação do programa, não leve em conta, porque já passou esse momento. Mas a gente vai fazer um esforço para que o professor, cientista político, analista político Kleber Carrillo esteja aqui novamente. O vereador Moacir Rubira sempre está conosco. Foi uma honra em tê-los aqui. Kleber, meu amigo Moacir Rubira, muito obrigado. Vocês abrilhantaram um programa aqui que é mequetrefe. É uma porcaria esse programa. Hoje foi bom pra caramba, viu, rapaz? Savoy, é um prazer sempre estar com você sabe disso. E quando você puder e a gente conseguir deixar os horários em ordem, eu estarei aqui. Eu gostaria sempre da sua presença aqui, Keira. Vamos conversar. Kleber, valeu? Valeu. Rubira, você também é aquele cara que mora no meu coração, tá obrigado, bom? Savoy, obrigado, amigos do TV Grande ABC, o meu professor Kleber, aprendi muito com você, faço questão de a gente estar conversando. Eu que aprendo sempre com os tá políticos de verdade. É importante conhecer pessoas inteligentes que tenham conteúdo. Obrigado a todos os nossos E obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou aí. Obrigado pela gentileza, obrigado ao Portuga, ao Landão, obrigado a todo mundo aqui, a toda a equipe que nos aturou aqui, colocou o programa no ar, tá bom? Obrigado pela gentileza. Tem uma velhinha aí, homenagem aos convidados. Tem uma velhinha então, vamos lá, um comercial antigão, vai lá, roda aí. A liquidação Super Eletro Rápido precisa de promoção. Os caras não trabalhavam na... Um sofá de 2 lugares e 2 poltronas de 3.240 por 1.900. Aproveite, é a última semana.
Mas aí o preço já estava mais baixo. Já estava. Esse é novo, hein, novo Ed? Esse é novo, né? O Delfiol, hein, cara? Que voz, hein? É, Jovem Pan, né? Que voz, Jovem Pan, maravilhosa. acho que era, né? Ô, turma, obrigado então, Ed, Larissa, Luana, Gabi, obrigado a todos vocês aí pela força aqui. A direção geral e de jornalismo é de Leandro Amaral, e às 7h30 da noite sempre tem Jornal Grande ABC Notícias com Leandro Amaral e Amanda Sinac. Tchau, gente, valeu, até mais.